Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Esse é o estudo da obra Em Busca da Verdade, realizado pelo canal Mood e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 23, capítulo 6.2, A Grande Crise Existencial. Lamentavelmente, personalidades psicopatas, na sua grande maioria, temerosas da vida e portadoras de conflitos, refugiam-se nas doutrinas religiosas, como noutras áreas da sociedade, mas especialmente nas primeiras, ocultando seus dramas e medos, ao tempo que, em nome da salvação, castram os valores intelectuais e a sensibilidade dos crentes, submetendo-os aos seus caprichos e insânia. Ela começa falando sobre a religião de forma geral, né, tendo tomado o poder do domínio intelectual sobre as pessoas, e ela fala sobre personalidades psicopatas que se infiltram nesses meios. No encontro anterior, eu falei um pouco sobre a psicopatia, e não é uma coincidência que esse tipo de indivíduo esteja nesses lugares de dominação pública, né? Cargos políticos, cargos religiosos. Por quê? Porque um não psicopata, uma pessoa que consegue enxergar no outro sentimentos, enxergar no outro um eu, ou um tu, ela não consegue ficar muito tempo neste lugar. Ela pode até começar por um desespero. Preciso de dinheiro, vou manipular as pessoas, mas moralmente ela não dá conta. Ela começa a ter pesadelos, a consciência começa a pesar, ela vai ficando paranoica, ela tem dificuldade para dormir, ela vai se submetendo a uma dor muito grande. Para que você consiga ficar ali olhando para uma pessoa que você sabe que é pobre, que ganha um salário baixo, que vai te dar uma parte desse salário para você roubar, porque você não vai usar isso em favor dela, olhando nos olhos dela, você tem que ter um traço de psicopatia. Você não pode ser capaz de enxergar o outro como um ser humano completo. Então, por isso é muito difícil, se você observa uma pessoa e diz: esse indivíduo é um líder em alguma coisa e eu não vejo nele traços psicopáticos, ele é uma pessoa caridosa, então provavelmente ele ocupa esse espaço com prazer. Dificilmente esse espaço que ele ocupa será um espaço de estelionato, de extorsão. Só que a maioria das pessoas estão buscando um auxílio rápido. E parte da dominação, quando você pensa em psicopatas como Charles Manson, que construiu ali um grupo de pessoas que matavam em nome dele, ou João de Deus, parte da dominação é convencer os outros de que você é uma figura superior. É uma figura quase sagrada. Sagrada dentro daquilo que o outro entende. Quando o outro se torna leal a você, então ele te enxerga como um intermediário daquele Deus ou daquele valor que ele acredita. Então, os alemães enxergavam Hitler como um intermediário da raiva que eles tinham dos cargos que os judeus estavam ocupando na Alemanha, porque eles entendiam que estavam perdendo emprego, estavam perdendo espaço, eles estavam sendo dominados pelos judeus. As pessoas se incomodavam com isso, mas ninguém podia fazer nada. Recentemente, nos Estados Unidos, as pessoas estavam incomodadas com os latinos, com os mexicanos, com os africanos, e aí o Donald Trump ganha e ele tem uma política mais severa, tinha uma política mais severa contra os imigrantes. E muita gente gostou daquilo, porque eles estavam incomodados por algum motivo. Esse indivíduo torna-se então uma figura messiânica, torna-se uma figura de idolatria. E esse é o ponto. Você só consegue assumir um espaço de ser ídolo de alguém que você está manipulando para um benefício próprio se você tiver um traço de psicopatia. Tem que ter uma doença mental grave. O indivíduo tem um mínimo de consciência, tem um mínimo de intuições, ok? Então pessoas boas elas podem até tentar fazer isso, mas elas não conseguem sustentar essa conduta por muito tempo, e nós vemos aí alguns líderes religiosos que estão há décadas fazendo isso descaradamente, e políticos que estão há décadas fazendo isso descaradamente, e você não vê no indivíduo nenhum traço de remorso, culpa. Basta observar qual desses indivíduos em algum momento apareceu em público e falou: pessoal, me desculpem, eu enganei vocês.
lá atrás eu tomei decisões. Não, eles estão sempre certos. Os outros que vieram depois aqui erraram. Dê mais uma chance que eu vou consertar o que fizeram. Eles nunca estão errados. E você, em algum momento da sua vida, se você é uma pessoa não psicopata, você já não sentiu-se errado? É simples. Se você idolatra um indivíduo que nunca esteve errado, se você idolatra um indivíduo que você sabe que fez coisas escusas, ilícitas, não se arrependeu delas e continuou fazendo, então você está num polo de cegueira. Seria interessante dar uma vasculhada nisso tudo e entender por que mesmo que eu continuo votando nesse cara, por que mesmo eu continuo indo a essa igreja, por que eu continuo nessa casa espírita e assim vai. Esses indivíduos então castram os valores intelectuais e sensibilidades dos crentes, não os deixam pensar, submetendo-os aos seus caprichos e insânia. Proíbem tudo quanto pode proporcionar-lhes alegria de viver, liberdade de pensamento, ampliação do sentido da vida, exaltando a experiência humana, porque se encontram conturbados e invejam os saudáveis. Condenam tudo quanto lhes constitui sofrimento, pela covardia que os caracteriza em relação ao autoenfrentamento, preferindo a sombra à plenitude do self. Por isso eu disse lá atrás, se quem fez as leis gostasse de maconha e não de vinho, maconha seria permitida e vinho seria proibido. O que incomoda o indivíduo, ele não quer que o outro faça. Pode ser que o incomode porque está na sua sombra, ou pode ser que o incomode porque ele entende que a verdade dele é absoluta. Então, nem todo mundo que odeia homoafetivos é um gay enrustido. Alguns são. Só que alguns são apenas héteros bem resolvidos que não aceitam que o outro não pense igual a ele. Então ele se torna um agressor. O conteúdo que tem na sombra dele é a ignorância, de não entender que o outro é diferente dele. Ele entende que o outro é uma extensão dele. Você pode chegar para um homofóbico e falar assim: a partir de hoje, você só vai gostar de homens. Ele vai dizer: eu não consigo. Se ele não consegue gostar de homens porque o desenvolvimento dele naturalmente foi em gostar de mulheres, por que ele pensa que o gay vai conseguir fazer isso? Começar a gostar de mulheres. Nosso desenvolvimento simplesmente acontece. Você não estava ali na terceira, quarta, quinta série e de repente falou: bom, deixa eu ver por quem eu vou me apaixonar. Um belo dia você olhou para uma pessoa e teu coração acelerou. Não interessa se ela era homem, se ela era travesti, não interessa se ela era branca, se ela era negra. Teu coração simplesmente acelerou. E é isso que determina aonde está orientada a sua sexualidade. Se você não compreende que isso pode acontecer com outra pessoa de uma outra maneira, você está preso na intolerância. Esse tipo de líder, ele não aceita. Então eles normalmente banem tudo aquilo que eles não fazem porque é fácil para eles banirem. Não é simples isso? Se você tem um líder tabagista que não bebe, é fácil para ele proibir o álcool. Mas ele nunca vai proibir o tabaco. Os aspectos de aonde está a questão do indivíduo é que determinam quais leis ele fará. Ou você imagina que alguém vai sentar como um legislador em algum local fazendo uma lei que o prejudique. Quem faz a lei faz para si. A lei divina, quando as pessoas dizem um dia a justiça divina tarda, mas não falha. Ele não vai se ver com os homens, mas ele vai se ver com Deus. É essa esperança que os indivíduos têm de que uma justiça feita de maneira neutra seja aplicada. Porque não existe justiça neutra no planeta Terra. Não existe. O indivíduo sempre vai colocar o dele como prioridade. Ele sempre vai proibir o que ele não faz e permitir o que ele faz. Tá, e o que eu consigo fazer em direção a isso? Na sua casa, você é um legislador, uma legisladora. É você que faz as leis. E aí é onde você perde a si mesmo, se você mora só, ou você se perde em família. Porque você vai, sem se dar conta, porque isso tudo aqui é um processo inconsciente, sem se dar conta você se torna um hipócrita. Seu filho, sua filha vê isso. Você obriga eles a dormirem às 9 horas da noite, mas você fica acordado até 1h30. Tem dia que você dorme, tem dia que você não dorme. Eles percebem.
Então, tudo aquilo que você obriga, eu entendo que tem que haver um condicionamento, que a criança, o cérebro em desenvolvimento. Eu estou falando da perspectiva de observadora. Ela sabe que você pode. Ela já te viu comendo doce antes do almoço, mas ela só pode comer doce depois que ela almoça. Ela já te viu não querendo comer a salada, mas ela é obrigada a comer. Ela já te viu rejeitando algum alimento. Ah, eu não gosto de azeitona, mas você a obriga a comer o brócolis se ela não gosta dele. Isso é o legislador. Então você sempre vai obrigar o outro a fazer aquilo que para você é fácil ou que você não faz, mas para si mesmo aquela lei não se aplica. E quando estamos morando sozinhos é mais difícil ainda. Porque manter uma rotina de eu vou limpar a casa porque eu vou receber alguém, eu vou cozinhar porque eu vou receber alguém. Não, você tem que limpar a casa para se receber. Você tem que cozinhar ou esquentar uma marmita que seja para se receber. Quando você entende esse processo, você se torna um bom legislador para si. Só que tem um monte de gente aí que está morando sozinho, a casa é uma bagunça. Não lava a roupa direito, não arruma nada, deixa as coisas tudo bagunçada porque pensa, ninguém vai ver mesmo, você está vendo, seu cérebro está vendo. Então por que desrespeitar a si entrando numa casa que não tem nem lugar para sentar porque está cheio de roupa no sofá? Só porque agora sua mãe não está aí para te dar bronca ou seu pai, você acha que isso é liberdade? Disciplina é liberdade, como dizia Renato Russo. É sobre entender quanto eu projeto isso. Eu reclamo que o vizinho escuta música alta, mas eu escuto música alta. Você já colocou a música que você ouve na sua casa no volume máximo e foi lá na rua para ver se esse barulho chega lá fora? Às vezes chega. Você vai começando a se surpreender quando você vai em direção a esse autoconhecimento. Lentamente, mas com segurança, as filosofias do positivismo, do existencialismo e do niilismo encarregaram-se de apresentar o lado agradável da existência, as belezas que existem em tudo e em toda parte, as concessões formosas do prazer e do ter, as novas experiências do conhecimento, arrebatando as multidões. Sim, porque o caos gera ordem e a ordem conduz ao caos. É inevitável. Tudo satura. Eu disse em alguns encontros que o indivíduo enjoa até do melhor paisagem lá na Suíça e ele põe para alugar, porque ele enjoa. Tudo satura. Eram os indivíduos com uma perspectiva de que tudo é proibido, tudo é pecado, tudo leva para o inferno. Aí vem alguém e começa a filosofar. Veja bem, será que é isso mesmo? Será que nós vamos para o inferno? Será que realmente existe algo após a morte? Será que esse Deus age realmente dessa maneira? Por que nesse trecho da Bíblia, naquele trecho, ele fala isso e fala aquilo? As pessoas falaram, finalmente, então eu posso ir. E isso mais anterior foi o que Martinho Lutero fez na Reforma Protestante. Ele se cansou do domínio, principalmente da Igreja Católica, e falou, nós vamos protestar contra isso. É muita imagem, muita informação, muito dogma, vamos tentar uma coisa mais livre. E aí as pessoas falaram, finalmente alguém que deixa eu ser o que eu sou. Aí eu posso gritar, posso ajoelhar, eu posso fazer o que eu quiser, eu não preciso ficar senta, levanta, fica em silêncio. Vai entrar em algumas igrejas. Parece às vezes que você está num manicômio. E eu não estou falando isso no sentido pejorativo, eu estou falando isso no sentido positivo, porque é uma experiência catártica. Você já foi num encontro de vigília de Pentecostes? É maravilhoso. 40, 50, 100 pessoas, cada um orando de um jeito diferente, gritando, um ajoelha, outro grita, outro começa a tremer. É libertador, porque você pode fazer o que você quiser lá, mesmo ficar em silêncio. Se você não vai lá para julgar as pessoas, se você vai lá para poder colocar para fora, aí você chora, você ajoelha, tudo que você fizer lá é normal. Então isso é um manicômio, é bom. É bom que você possa ter isso voluntariamente de vez em quando. Seria mais interessante que isso fosse feito só pela meditação, sem tanto animismo, como eu já disse. Mas se ainda é necessário um pouco de animismo, vá lá sentir a energia, porque se cria uma egrégora, né? Uma energia coletiva que vai invadindo, onde não há um julgamento. Mas vai fazer isso no centro espírita, vai fazer isso numa igreja católica, vai fazer isso numa mesquita. Você não pode. Então a religião se aprisionou. Aí o protestantismo começou a ficar muito severo, muito conservador. Começaram a aparecer essas igrejas neopentecostais ou essas igrejas com uma outra vertente ainda assim evangélica, mas de outra maneira, como Bola de Neve ou Koinonia, que são igrejas que têm como objetivo, o pastor às vezes faz o culto de bermuda e camisa cavada e é todo tatuado, por exemplo.
Isso é bom, porque as pessoas começam a precisar disso. Tem igreja focada em comunidade LGBT. São espaços que mostram que o indivíduo precisa de Deus. Só que ele não precisa de um Deus que faça sentir culpado pelo que ele é. Ele pode sentir-se culpado pelo que ele faz. Mas não é Deus que faz isso. Qualquer valor moral que você tem, o mínimo de ética que você tem, vai te levar a pensar no que você fez. O problema é quando você se sente culpado pelo que você é. Se sente culpado por ser gay, se sente culpado por ser mulher, se sente culpado por ser homem branco, se sente culpado por ser negro, se sente culpado por ser mexicano, se sente culpado por ser paraense. Quando você determina que aquilo foi uma punição. Infelizmente, eu não estou nos privilegiados. Eu nasci nas minorias. Quando, na verdade, não tem minoria menor ou uma minoria mais discriminada que os privilegiados. São pouquíssimos privilegiados no mundo. Eles são a minoria. Bilionários são as minorias. Os favelados são a maioria. Só falta as pessoas tomarem essa consciência. Quando elas tomarem essa consciência de que elas não são minorias, elas param o mundo. A greve social. Não uma greve visando trabalho. Não vou fazer. Não vou limpar a rua. Não vou varrer sua casa. Não vou pegar seu lixo. Não vou. E aí? Quem vai fazer? Mas ainda fica esse sentimento. Eu preciso fazer, senão amanhã eu não como. Né? Então nós somos movimentados por um medo de morrermos, um medo de ficarmos pobres, um medo da escassez, e nós vamos aceitando um domínio. Então a reflexão que eu estou trazendo aqui, ela é no sentido de modificar a sua autoidentificação. Não é a tua cor de pele que te puniu. Não é a tua condição financeira que te puniu. Isso é uma ferramenta que te foi dada. Ela é mais difícil do que as outras. Mas muita gente conseguiu fazer coisas grandiosas com essas que você tem na mão. Então, quando esses indivíduos aparecem, aqui, ó, nota do expositor. Positivismo. Defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Para a linha de pensamento, as crenças religiosas não eram válidas. Existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na análise da existência e do modo como seres humanos têm existência no mundo. Visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. Niilismo é uma doutrina filosófica que indica pessimismo e ceticismo extremos perante a realidade ou valores humanos. Num sentido amplo, o niilismo consiste numa atitude de negação ou descrença absoluta em relação a princípios, sejam eles religiosos, morais, políticos ou sociais. Então, olha o que emerge quando Jonas cita o que emerge. É uma linha de pensamento que exclui crenças religiosas, porque as pessoas estavam saturadas disso. Uma linha existencialista que busca o sentido da vida através da liberdade incondicional, escolha e responsabilidade pessoal. Então as pessoas dizem, mas se tudo for permitido, a questão é, a liberdade ela é para todos. Quando se fala de livre-arbítrio, isso não é uma coisa dada por Deus. Deus dá o livre-arbítrio e Deus pode tirar o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é dado por Deus no sentido que ele é natural. Porque toda a vida no planeta e fora do planeta tem livre-arbítrio. Nós temos que responder, por exemplo, a certas leis naturais que são superiores ao livre-arbítrio, como, por exemplo, a gravidade. A gravidade. Eu não posso voar se eu quiser. Posso construir um avião, um helicóptero, mas eu não posso ser voando. Eu sou obrigado a ficar com o pé no chão. Então eu não tenho livre-arbítrio. A gravidade é mais forte. A necessidade de respirar oxigênio é mais forte. Eu não posso ir para a Lua morar lá sem máscara, sem tanque de oxigênio. Eu morro, então eu não tenho livre-arbítrio. O que eu tenho de livre-arbítrio se refere a escolhas, não à sobrevivência do corpo. Queria morar embaixo d'água? Não posso. O que eu tenho de livre-arbítrio é eu posso te matar se eu quiser. Alguém pode me impedir. Quando eu estiver tentando te matar, alguém pode me matar antes. E tudo bem. Isso é livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio, essa ideia da liberdade, ela vem com a consequência do seu ato. A consequência do seu ato é o que algumas doutrinas chamam de causa e efeito. Você faz o que você quiser.
Mas quando você movimentar a malha quântica do mundo, isso gerará uma consequência. Então, quando eu falo aqui do caos gerar ordem, a teoria do caos é o bater de asas de uma borboleta em um lado do mundo gera um tufão do outro lado do mundo. Então, se você pega um lençol e faz assim, você só fez um movimento, mas ele vai até o fim do lençol e essa energia ainda vai embora. Você não a vê porque ela foi para o ar. Mas se o lençol fosse infinito, isso ia gerar uma movimentação até que a sua energia não fosse suficiente para movimentá-lo. Você fez um movimento só. Então significa que se você olha para uma pessoa e fala para ela, ô gordo feio, isso pode levá-la a cometer suicídio daqui a um mês. Você matou essa pessoa. Porque ela usou o livre-arbítrio dela para cometer suicídio e você usou o seu para engatilhar isso nela. Ou ela pode tentar fazer uma cirurgia bariátrica rapidinho, de qualquer jeito, mesmo sem ter dinheiro para fazer direito, e pega um profissional ruim e morre de complicações. Então, as nossas ações geram um efeito. Né? Quando eu falo malha quântica é nisso, como se fosse um lençol mesmo. Um comentário que eu faço aqui nesse estudo pode levar uma pessoa a pedir o divórcio ou pode levar uma pessoa a pedir perdão. Tem casamentos que se consertaram graças a esses estudos e tem casamentos que terminaram graças a eles. É como você faz. É o que você ouve disso aqui. Tem gente que parou de fumar e começou a ir à academia. Tem gente que ficou com raiva de mim e nunca mais quis ouvir falar meu nome. E você, como ser no mundo, se você buzina para um ciclista, se você buzina para alguém que está no carro à frente, você está criando uma ação. Essa ação vai gerar uma reação. Se no carro da frente tiver um cara que já está pé da vida, aí ele vai descer daquele carro e vai te dar soco. E você tomou esse soco porque buzinou. Compreender isso aqui. Então o que vai acontecer com esses políticos, com esses líderes religiosos que estão enganando essas pessoas? Eu não quero nem saber, eu não sou eles. Eu já tenho o meu para me preocupar. Eu sei que não vai ser pouco. Eu sei que vai doer. Eu sei que eu não queria nem um momento estar lá no lugar deles, tomando aquele champanhe caríssimo com o dinheiro dos outros. Mas eles estão. Então só nos resta sentir muito por eles. Esse espaço que começa a ser trazido para as pessoas de poder falar isso era importante. O niilismo vai no contraponto, né? Então a igreja vai levar você para o céu ou para o inferno, que são dois extremos de vida, né? Céu, celebração, inferno, dor profunda. Aí vem o niilismo e... whatever. Tanto faz. Siga, não siga. Creia, não creia. Faz o bem, não faz o bem. Você vai morrer mesmo. Nada do que você faça vai ter um resultado definitivo. E as pessoas falaram, que alívio. Lá no fundo fica uma coceira, né? Será que é verdade? Mas e se não for verdade? Mas em alguns momentos, o niilismo, mesmo que você nunca tenha lido Nietzsche, por exemplo, o niilismo ele chega em você. O niilismo chega no ser humano. Às vezes o niilismo chega no seu cachorro. Tem dia que o seu cachorro deita e ele não quer mais latir para quem tá na calçada, já reparou? Ele só olha assim. Só que o que aconteceu? Ele tá assim, latir ou não latir, eis a questão. Não faz diferença. Então ele chega. É naqueles momentos em que você pensa, por que eu tô fazendo isso tudo mesmo? Que diferença faz se meu filho vai dormir às 9 ou às 10? Que diferença faz se ele vai comer? Aí a criança vai ficando toda disfuncional. Quando você pega aquela criança viciada em guaraná, aquela criança que já tá obesa, aquela criança mal educada, é o niilismo. Tanto faz. Não tenho vontade de mexer com isso. Você vai desistindo. Então, tudo, seja a religiosidade, ou seja o niilismo, o existencialismo, o positivismo, tudo em excesso faz mal. Você precisa ter um pouco de crença religiosa na sua vida, seja ela qual for. Você precisa ter um pouco de disciplina e compreensão de que a sua liberdade não é incondicional. E você precisa ter uma ideia um pouco positiva da vida, que não é pessimista, que pode ser que tenha algo depois, ou que tenha uma recompensa pela sua virtude. Voltando em Joana. A hipocrisia religiosa não pôde suportar a realidade dos comportamentos humanos, rompendo os limites que lhes foram impostos multimilenarmente, atirando-se com sede excessiva nos usos que se transformaram em abusos de consequências igualmente danosas. Não dá.
Essa representação bíblica de Moisés descendo do monte, vendo as pessoas naquela rave e quebrando as tábuas, é isso. Foi o que a igreja fez. As religiões, de forma geral, fizeram. E os políticos, de forma geral, fazem. A religião coloca o Satanás. Os de esquerda colocam os capitalistas. Os capitalistas colocam os de esquerda. Sempre tem um Satanás em toda a crença, percebe? Sempre tem um inimigo. É o rico contra o pobre, o preto contra o branco. Sempre tem um inimigo a ser vencido. Mas tem gente boa entre os socialistas, tem gente boa entre os capitalistas, tem gente boa entre os do centro, tem gente boa entre os nihilistas, tem gente boa entre os católicos. Mas eu rotulo. E quando eu rotulo, eu discrimino. Isso é discriminação, é pegar um objeto que está no todo e separá-lo. Isso é discriminar. Eu vou colocar etiqueta vermelha nessas flores. Isso aqui é discriminar as flores. Quando você discrimina, todo preto é isso, todo branco é isso, toda mulher é isso, você está perdendo a essência daquele indivíduo e coletivizando ele de uma forma patológica. E ao fazer isso, você se coletiviza. Porque se você diz que o negro não presta e o branco presta e você é branco, você é obrigado a confiar em todos os brancos até que um te sacaneie. Aí quando você estiver lá no hospital porque tomou uma facada do agiota branco que falou que não ia te cobrar na porrada, quem vai vir fazer o curativo é a enfermeira negra. Aí você faz o quê? É assim que a vida ensina. Começar a pensar com profundidade quais são os processos discriminatórios que você projeta. Porque eles falam muito mais de você do que do outro. E criam um senso de cegueira com relação a inimigos, porque acha que com aquela cor de pele você não tem que se preocupar, que com aquela genitália você não tem que se preocupar. Mas na verdade você tem que se preocupar com todos e tem que estar aberto a todos. O ensinamento, a ajuda e o romance podem vir de qualquer lugar. Então, como a igreja não pôde fazer isso, ela apertou o cerco. Então começou a gerar mais culpa, mais culpa, mais culpa. Os que já estavam lá foram aceitando. Os que não estavam começaram a falar, mas será que eu devia ter me afastado? Acho que eu vou voltar. E aí elas conseguiram gerar uma dominação, né? São milênios de dominação. Os avanços da ciência, apoiada na tecnologia, dignificou a vida, facultando uma visão otimista e encantadora da existência humana, aumentando seu poder até chegar aos extremos de tornar-se onipotentes de tal modo que nada se faz sem o seu concurso, chegando-se mesmo a considerá-los os novos deuses do panteão cultural da atualidade. Repito. Olha, que legal! Água, ser humano, deixa eu me afogar. Aí vem a tecnologia, o que Joana diz, vem a ciência, começa a explicar as coisas. O que o ser humano faz? Eu quero overdose de ciência. Tudo que a ciência fala é verdade. Meteorologia é uma ciência. Quantas vezes você viu ela acertar? A psicologia é uma ciência, mas quantos psicólogos não cometeram erros? Quer dizer, a ciência é o quê? É um saber. É um saber. Se fosse tão simples, por que ainda existiria a física? Se a física é tão simples, se a matemática é tão simples, não no sentido de compreensão, mas no sentido de aplicação. São só números explicáveis, variáveis. Por que ainda tem matemático ganhando prêmio Nobel? Por que ainda tem físico ganhando prêmio Nobel? Por que eles ainda têm que aprender se é tão simples? Então essas coisas que eles estão aprendendo agora, elas não poderiam explicar coisas que lá atrás foram ditas como verdade e na verdade eram erradas? E se um dia eles descobrirem que existe Deus? Eles vão pedir desculpa? Eles vão dar indenização para as pessoas que se mataram porque eles disseram que Deus não existia? E elas perderam a esperança? É provado que Deus não existe? Não. É provado que Deus existe? Não. Cientificamente, não. Empiricamente, sim. Para algumas pessoas, elas falam: eu já vi Jesus, eu já vi Deus, eu já vi Maria, eu já vi Maomé, eu sinto. Tudo bem. Empiricamente, o ser humano acredita porque ele viu alguma coisa que o fez crer. Mas cientificamente falando, não. Então tudo isso aqui pode não ter fundamento nenhum. Ou isso aqui pode ser o fundamento de tudo. Cada um está apostando em alguma coisa. Qual vai ser a verdade? A minha ou a do outro?
Só que a ciência, então, eles começaram a entender que eles eram os deuses. Vamos matar Deus, mas eu sou o Deus. Então criou-se uma arrogância, criou-se uma idolatria, e esses indivíduos podiam falar o que eles queriam, e todo mundo aceitava e acreditava. Aí depois eles falavam, gente, olha, eu estava errado, na verdade, o outro comprovou. E aí? Agora eu faço o que com isso? O ser psicológico, porém, é livre, mesmo quando se encontra submetido a circunstâncias e situações indignas e escravistas. A sombra predomina na conduta, mas o si mesmo permanece, orquestrado pela esperança e pelas aspirações de liberdade e de triunfo. Então a questão de dominação, ela vai até certo ponto. O próprio Sócrates, quando estava preso, porque foi condenado à morte, armaram para que ele pudesse fugir e ele disse, não, eles não vão matar meu corpo, eles só vão matar meu corpo, eles não vão matar minhas ideias. O ser psicológico é livre. Tem um filme que eu já citei aqui, talvez, ele é bem pesado, assim, em termos de imagem, tá? É meio brutal, assim. Chama Os Contos Proibidos do Marquês de Sade, que é de onde vem o termo sadismo, né? Que fala sobre esse indivíduo que é o autor, o Marquês de Sade, que ele escreve contos eróticos, né? Numa época em que a igreja domina tudo e tudo é muito proibido, tudo muito formal, e ele escreve contos onde as mulheres têm prazeres, onde acontecem coisas bizarras, parafilias, e aí vão tirando tudo dele. Ele é um nobre, vão tirando, um marquês, né? Vão tirando tudo dele. Até que só sobra ele num porão dentro de um manicômio católico, onde os doentes, na verdade, são torturados e não tratados. E ele só consegue escrever usando as próprias fezes na parede. Porque ele não tem mais nada para escrever. Tiraram tudo dele. Só que ele continua escrevendo. Então é esse espaço que o indivíduo ocupa. Se você for numa cadeia agora, tá cheio de bandido lá. Esses caras não prestam. Mas tem uns caras lá escrevendo coisa. Tem uns caras produzindo coisas. Tem umas pessoas que elas estão ali. Elas ficam em pé, elas ficam sentadas, elas estão irritadas, mas tem alguns que estão produzindo algum conteúdo. Porque eles entenderam. Eles começam a frequentar o alcoólico anônimo, narcótico anônimo, eles começam a frequentar os cultos, né? Do pessoal da igreja que vai. E eles vão se modificando. Tem gente que está se modificando, mesmo dentro de uma cadeia no Brasil que sabe como funciona. E é isso que Joana está dizendo. Quando você pega aqueles livros, olha a geração que teve, né? Uma geração de mulheres que eram criadas para ser donas de casa. Aí nos anos 80, anos 90, o que tinha na estante dessas mulheres? Sabrina, Júlia, que eram contos eróticos. O homem nem lia, porque achava aquilo uma babaquice. Tinha uma foto na capa que parecia aquele rótulo da Catuaba, sabe? Uma mulher nos braços do cara. O Morro dos Ventos Uivantes, isso é uma chatice. Aí abria lá, tava lá. Aquela explicitude deliciosa. Palavras rebuscadas, né? Do volume em sua virilha. E as mulheres estavam lendo aquilo. Por quê? Porque era a fuga. Era uma sexualidade que o homem chegava em casa e ele cuidava das coisas, não sei o que, depois jantava, transava com a mulher, dava 3 mexidas ali, virava pro lado, dormia, ela não tinha. Então, por que essa literatura cresceu? Porque o inconsciente coletivo feminino precisava de um espaço de expressão onde a mulher era protagonista no sexo. De repente, quando o feminismo começa a entrar e esse modelo vai mudando, essa literatura perde força. Então essas mulheres, muitas dessas mulheres foram salvas por causa desses livros. O marido nem fazia ideia. Ela estava ali fantasiando, ela estava vivendo tudo aquilo, porque ela precisava de um espaço de alívio que não fosse só roupa para lavar, roupa para passar, empilhando direitinho. Gente, era uma geração que passava até roupa de baixo. Por que precisa passar calcinha, pelo amor de Deus? Passava a fronha do travesseiro. Era uma pilha de roupa, ficava um dia inteiro ali. Não tinha ar-condicionado, passava no calor. Aí você entende como o indivíduo encontra uma maneira psicológica de fugir da opressão, seja ela qual for. A sombra alucinada não tem dimensão da própria loucura e o ego torna-se de uma crueldade sem limite. Vale a pena recordar outro terrível momento de crueldade e infâmia no período em que a Polônia sofria o drama do Holocausto, quando os sicários solicitaram ao rabino do gueto que selecionasse expressivo número de judeus para as câmaras de gás.
E ele, ameaçado, optou pelo suicídio na difícil situação, não se tornando algoz dos seus irmãos. Porque ela cita indivíduos que eram judeus que eram colocados para escolher quais os judeus iriam para as câmaras de gás. Ela cita um que diz: ele tinha que escolher 5 crianças para ir para a câmara de gás. Se ele não escolhesse 5, o filho dele iria. Mas é esse local. Como isso constrange. E a religião às vezes constrange, porque isso vem desde o aspecto bíblico, quando fala que Abraão tinha que matar o filho. E as pessoas ficam o tempo todo assim: o que eu preciso fazer para sobreviver? É muito difícil. Então, se você pega droga nas coisas do teu filho, a primeira pergunta que você faz é: com quem que ele está andando? E às vezes teu filho é o mau elemento. Eu não quero mais que você ande com o filho da Suzy. E o filho da Suzy, na verdade, foi levado à droga pelo teu. Mas é mais fácil jogar o outro na câmara de gás do que levar o próprio. Isso está em nós. É negação. O primeiro mecanismo que ativa diante da dor é a negação. Não é o meu filho é a vítima. E não sempre é. Quando eu fui fazer o uso de substância, com 11 anos eu bebia cerveja e tabaco. E com 13 anos eu fui experimentar maconha. Eu escolhi isso. Eu fui atrás do indivíduo que eu sabia que usava e falei: eu quero que você me dê. Não, se você não me der, eu vou falar que você me bateu. Eu vou falar para a diretora. Eu extorqui ele para que ele arrumasse maconha para mim. Porque eu queria experimentar. Então ninguém me levou. Não existia um mau elemento. Ele estava sendo vítima de mim, porque eu ameacei denunciá-lo. Então ele conseguiu para mim. Esse é o espaço. Eu era o mau elemento. Então, às vezes, esse local que você fala de o meu filho está sendo vítima dos outros, não, porque tem indivíduos que são curiosos, ou tem indivíduos que têm traços doentios, e eles estão fazendo aquilo. Talvez é o seu filho. Eu tinha um colega de classe não, uma sala para cima, que ele tinha colocado 2 animais da família no micro-ondas para explodir. Um cachorro e um gato. Ninguém ensinou ele a fazer isso. Ele quis. Mas as pessoas ficavam tentando entender com quem que ele estava andando. É porque esse amigo dele... Não, ele era assim. É reconhecer isso. Reconhecer isso. Que algumas pessoas têm o traço nelas mesmas. Que nem todo mundo é vítima do outro. Que o livre-arbítrio é isso. E o seu filho, a sua esposa... Ah, ela foi seduzida. Não, ela quis. Ela quis. Com o personal trainer dela. Ela quis. Foi ele que a seduziu. Ela quis. E é difícil você aceitar que ela quis. Aí você vai e bate no cara. Não tem que bater nela nem no cara. Tem que fazer a mala e ir embora. Ela quis, ele quis. Os dois se divertiram, você não estava lá. Vai pra casa. Ou perdoa. Mas não sai batendo nos outros. Ela não foi vítima da sedução do outro. Tá? Vítima da sedução do outro é a criança com o pedófilo. Adulto com adulto não é vítima. Só se estiver alcoolizado, drogado, mas consentido, sinto muito. É mais fácil ficar com raiva do outro, mas ela quis. Muito difíceis soluções em circunstâncias dessa natureza. Quando o self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa-se dominar pelo ego da sobrevivência física ao comando da sombra e dos arquétipos da esperança, da felicidade e do significado, passadas aquelas horas intermináveis. Soluções em circunstâncias dessa natureza. O self perde a dimensão da sua espiritualidade e deixa dominar-se pelo ego. Então eu perco a crença de que existe algo além daquilo que eu sei. E eu só estou preocupado com a sobrevivência física. Que é o que aconteceu com esses indivíduos no Holocausto. Da sombra dos arquétipos da esperança, da felicidade e do significado. Depois que passa, você volta. A fé é justamente isso, é você conseguir ser esse indivíduo quando está dando tudo errado. Essa é a dificuldade. É muito difícil você doar quando está com fome. É muito difícil você dividir quando te falta. Estes são os indivíduos realmente religiosos, que às vezes nem têm religião. Tá? Não é outro o fenômeno que diz respeito ao aborto provocado,
como instrumento de libertação da responsabilidade e do trabalho, embora sabendo-se que a coabitação sexual, como é natural, leva à concepção que poderia ser evitada pelas pessoas egoístas que não desejam compromissos e se equivocam. Eu falei em um estudo, se você não está pronto para ter filho, não tenha. Você não é obrigado a ter filho porque fez 23, 26, 30, 40 anos. Não tenha. O Jonathan está sendo gentil, né? Olha, estamos transando. Puxa, engravidou? Quem diria? Oh, meu Deus, o sexo é para isso. Nós habituamos a transformar isso em um prazer lúdico, mas o objetivo da natureza é este: procriar. E a natureza é louca para procriar. A natureza quer procriar a qualquer custo. Tá? A natureza, sim, te seduz. Então são reflexões. Porque a responsabilidade tanto faz. Né? Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo que era um pouco mais velho, ele já estava na faculdade, então ele morava fora. E uma vez ele voltou, eu estava conversando com ele. Cara inteligente, passou em medicina, em federal e tal. Inteligente, assim, pelo menos boa memória, né? E ele, como que tá a sua vida lá? Ah, tô transando com um monte. E como é isso? Ele falou, olha o que saiu da boca dele. Com as bonitas, eu não uso camisinha. Com as feias, eu uso. Olha só. Olha a natureza. Olha a natureza do indivíduo. Então, se esse indivíduo... Por quê? Porque fala assim, engravidar ela é bonita mesmo, não tem problema. Porque eu não quero ter filho de feia. E feia provavelmente tem DST. Essa era a mentalidade de um estudante de medicina. O que eu faço com essa informação? Né? Começa a aplicar na sociedade. A natureza quer procriar. A pessoa pensa, eu vou tomar a pílula do dia seguinte, eu vou fazer um aborto, tá tudo certo, mas ela não entende que isso pode ser evitado. Então Joana está colocando isso como um erro de conduta, uma irresponsabilidade, uma causa que gera um efeito. Não se esqueça que tem pessoas que quando vão fazer o aborto morrem. Que qualquer cirurgia que você faça no seu corpo pode gerar uma alteração no seu cérebro. Qualquer corte no corpo pode gerar uma alteração no cérebro que leva a uma alteração na personalidade ou no humor, tá? Isso é científico. Você faz uma cirurgia de bariátrica, pode ser que você volte da cirurgia em depressão. Ou pode ser que você volte da cirurgia super animado, porque isso gera uma alteração química no cérebro. Então, todo esse processo, além, é claro, do desgaste energético, além dessa conexão, se você acredita em parte espiritual, é uma outra vida que vai se formar dentro de você, é uma energia. Né? Essa energia da área da sexualidade é a energia mais poderosa que nós temos no corpo. Não é legal ficar mexendo nisso, não, viu? Para a tua saúde. Desequilibra muita coisa. É só como a tua menstruação te desequilibra, imagina um aborto. Ela diz, por que a pessoa provoca o aborto? Porque não quer assumir a responsabilidade e o trabalho de criar alguém. Mas podia ter evitado isso. De igual maneira, o crime da eutanásia. Quando o paciente não deseja experimentar o processo degenerativo, os fatores decorrentes das enfermidades, as situações purificadoras pelo sofrimento, exigindo a interrupção da própria existência, em terríveis atos suicidas assistidos, ou quando a família resolve pela interrupção da vida de um dos seus membros que lhe exaure os recursos com os procedimentos médicos de alto custo. E agora tem alguns países que estão legalizando a eutanásia. Se o indivíduo estiver em estado terminal, ele assina um termo e ele será colocado para dormir eternamente. A eutanásia, segundo ela, é um erro por quê? Porque naquele processo de dor insuportável haverá um aprendizado. Eu entendo que só quem está passando por isso pode dizer se dá conta ou não. Dor é dor. Dor é dor. Tá? Isso é Joana falando. Desencarnada lá do outro lado. Eu não sei. Se dissesse para mim, você vai ficar 4 anos numa cama sentindo dor insuportável. Eu não sei. Eu não sei se eu fico, né? Eu não sei se eu também não peço um adeus assistido. Porque eu não sei. Eu não estou passando por aquilo. Então não cabe julgamento. Ela refere sobre haverá um crescimento se você tolerar essa dor. Só que aí é onde entra. Bom, mas se eu acredito que existe vida após a morte, tá.
Pois eu tento. Mas isso é uma adiação, é um adiamento? É muito difícil. Aí é onde entra a religiosidade e vai entrar em conflito. Então tem gente nesse momento que está em doença terminal, está com quadro crônico de muito tempo e fica refletindo: ah, mas se eu for embora eu estou cometendo suicídio. Mas se eu cometer suicídio também, não é mais fácil eu lidar com isso lá do que aqui? Parece simples, mas isso vai entrando na cabeça da pessoa e ela não consegue mais fazer outra coisa. Ela só fica pensando: eu morro ou não morro? Eu fico ou eu vou embora? Se eu for embora vai ser pior? Então não subestime o poder da dor. Não subestime o poder da doença. Como é que você faz? Se você não quer pagar esse preço, assim, quem não quer pagar o preço de ter uma criança, use camisinha, ou então use anticoncepcional, ou ligue as trompas, ou faça vasectomia. Se você não quer lidar com dores na sua velhice, controle o que você come, faça atividades físicas e tenha qualidade de vida. Porque aí você diminui consideravelmente a chance disso acontecer. Depois não reclama. Você tem agora a oportunidade de mudar o que você come, de mudar o exercício que você faz e de mudar as coisas que você pensa. Isso são atos que vão gerar consequências, tá? Cada gordura que você come, cada carne vermelha que você come, cada cigarro que você fuma, é um tijolinho na tragédia. Então, faça a sua parte neste momento para diminuir a chance de ficar ali, dependendo dos outros na cama. Uma sociedade que mata indefesos, idosos, enfermos, irrecuperáveis e justifica-se, como pode tornar-se fraterna e solidária? Como quebrar esse gelo emocional de mulheres e de homens interessados apenas no momento fugaz pelo qual transitam, sem pensar na própria situação logo mais? Aí ela entra nas reflexões, né? O que nós podemos fazer com relação a isso? Está errado, não pode ser normalizado. Está errado. Uma nova religião psicológica, sem cultos nem dogmas, lentamente surge, a partir da visão holística de Jung, que vivenciou experiências mediúnicas inumeráveis com a jovem prima, Helena Preiswerk, na intimidade do lar, na personificação que o dominava, uma que outra vez, revendo-se como alguém do século anterior. Porque é dito que ela era médium, e Jung estava começando a carreira dele, foi quando ele fez o doutorado dele. Mas vamos aqui, ó, nota do expositor. No artigo Jung e as experiências mediúnicas de Everton Maraldi, em sua tese de doutorado, Jung relata seus estudos com uma prima de 15 anos de idade, Helene Preiswerk, que se dizia médium, mas a qual o autor concluiu se tratar, por fim, de uma histérica, em que se podiam observar várias ocorrências de sonambulismo. A perspectiva de Jung foi predominantemente patológica, seguindo os moldes da psiquiatria reinante. Ele chegou a reconhecer na mediunidade de sua prima, porém, certas expressões de genialidade, da psicologia do supranormal, que não condiziam com a sua idade e com o conhecimento adquirido por ela, denotando a complexidade envolvida no estudo desses fenômenos. Tá? Então, essa tese de doutorado de Jung se chama Sobre a Psicologia e Patologia dos Fenômenos Chamados Ocultos, de 1902, para quem tiver interesse em se aprofundar. O que acontece é que ele começa a tratar essa prima dele, de 15 anos, e vai observando uma mediunidade dela, mas depois de um tempo ele percebe que a mediunidade dela, de algum sentido, foi perdendo força e ela começou a ter, não usou essas palavras, né? Mas ela começou a ter características anímicas, parecia que ela estava forçando a situação, aí é quando ele se afastou. Só que esse contato com ela ajudou ele a desenvolver esses conceitos de inconsciente coletivo, né, de sombra, porque ele percebeu que tinha alguma coisa além do que o indivíduo sabia. Porque essa menina de 15 anos estava demonstrando uma inteligência, uma capacidade muito superior ao que alguém da idade dela poderia. Isso ajudou Jung na sua concepção. Mas o laudo, né, o objetivo, o respaldo final dele é que ela na verdade era histérica. Né? Histérica é pessoa que está sendo guiada pelo inconsciente, não é uma pessoa que faz aquilo conscientemente, mas que não tinha uma força superior ali que pudesse ser explicada com muita clareza, então por isso ele se afastou. Então é essa situação que Joana cita. Então ela aqui voltando, ela fala que o Jung desenvolveu uma religião psicológica, baseado nessa experiência que começa aqui.
Ele não desenvolveu, tá? Ela está usando isso como uma representação. É uma religião psicológica, ou seja, ele fez da psicologia um local bem estruturado, com os arquétipos, com as imagens. Então, quando você lê Jung, na verdade é como se você estivesse estudando uma Bíblia. O Espiritismo, por sua vez, doutrina profundamente positivista, fundamentada nas experiências psicológicas e transpessoais da imortalidade do ser, do seu triunfo sobre a morte, da multiplicidade das existências, respondendo pelo conhecimento arquivado no inconsciente coletivo, oferece as certezas para o avanço do ser que se é, sem dúvida, o verdadeiro imago Dei, no rumo de Deus. Então, imago Dei, essa imagem de Deus que você tem, quando eu falo do que você está projetando, é o seu imago Dei. Como você concebeu os valores, a moral e a ética, é isso que você vai usar como crivo para determinar se o mundo é bom ou ruim, se as pessoas prestam ou não prestam para você. Alterando isso, porque isso é uma concepção sua, tudo que você entende por Deus é uma concepção sua, não é uma verdade absoluta, por mais que doa para a tua vaidade escutar isso, isso pode ser alterado, portanto, porque você está em constante evolução. Deus é imutável. A concepção que nós fazemos dele, não. Ou dela, ou disto. Não. Isso é mutável. Porque todo dia nós aprendemos algo novo. Alterando essa imagem, então ela diz, o Espiritismo propõe uma alteração dessa imagem de Deus. O objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é tirar aquele Deus tirano, assassino, vingativo, mostrar que aquelas comunicações bíblicas eram na verdade simbólicas, interpretar estes símbolos de uma maneira mais realista e aí reconfigurar essa imagem divina no indivíduo. O autor da psicologia analítica, Jung, afirmou com ênfase: através da minha experiência, eu conheço um poder maior do que meu próprio ego. Deus é o nome que dou a esse poder autônomo, portanto, fora dele e dominante nele. Na sua obra monumental O Aion, ainda se refere o admirável mestre. Cristo é o homem interior a que se chega pelo caminho do autoconhecimento. Então veja, isso é empírico, né? Empírico é aquilo que é pela experiência do indivíduo. Através da minha experiência, eu conheço um poder maior que meu próprio ego. Deus é o nome que dou a esse poder autônomo. Meu próprio ego é aquilo que sei. Então tem alguma coisa a mais. Por isso eu disse, o psicopata ele tem essa chave cortada. Esse fio cortado. Ele não tem conexão. Então ele consegue continuar fazendo aquilo. Ele não sente culpa, não sente remorso, ele dorme bem. Psicopata tem pele bonita, cabelo bonito, roupa bonita, psicopata é charmoso, psicopata é sedutor, psicopata tem convencimento. Porque ele não sofre. Ele não sofre disso. Ele sofre dele. Mas ele não sofre isso que nós que não somos psicopatas sofremos. Ai, não devia ter feito isso. Será que eu vou lá e peço desculpa? Será que eu exagerei? Ai, meu Deus. Será que isso vai me trazer consequências? Nós ficamos no sofrimento pelas nossas atitudes. Vergonha de coisas que nós fizemos. Então isso é bom. Isso é um traço que mostra que você é um ser humano não psicopata, né? Se você é borderline, depressivo, eu não sei. Mas pelo menos não psicopata você é. Então, qual é a sua experiência? Você tem uma experiência que te dá esse mesmo conhecimento que Jung alcançou? Você tem uma experiência que prova para você que existe um poder maior do que o seu próprio ego? Dessa crise existencial que desestrutura o ser humano, transformado em máquina de prazer, que logo se desgasta e decompõe, surgirá uma nova proposta de humanização do ser que se erguerá dos descalabros para a valorização do divino que nele existe. Então existe um divino em mim, que seria uma coisa autônoma, tá? Então, Deus, uma coisa autônoma que existe dentro de mim, porque se é onipresente, está em todas as pessoas. E existe a imago Dei, o Deus que eu construí. Este não é autônomo. Este é escravizado por mim e depois de um tempo me escraviza. O Deus autônomo é esse desejo que você tem de melhorar. As coisas que eu falo aqui, a tua mente já te falou o tempo inteiro.
Eu não sou o primeiro a falar para você emagrecer ou engordar se tá muito magro. Eu não sou o primeiro a falar para você parar de fumar. Tua mente fala isso para você. Você acende um cigarro e fica olhando para ele, e aí pensa, e aí depois deixa para lá, aí você olha a foto da pessoa sem pé na caixa do cigarro e olha pro teu pé, mas o meu não tem nem ferida. Isso já está acontecendo em você. Essa ebulição é o Deus autônomo. O que não é o Deus autônomo é você olhar, ah, esses umbandistas aí é tudo macumbeiro. Isso não é um Deus autônomo. Isso é teu Deus. Que você entende que o terreiro é um lugar ruim e a mesa branca é um lugar bom. E eu, como já visitei alguns terreiros e templos e já visitei muita mesa branca, tem mesa branca que a toalha tinha que ser preta. Tem centro espírita que, meu Deus do céu, parece um templo de Satã. De tanta vaidade, manipulação, mentira, melindre, ego que tem lá dentro, animismo. Então para. Não é a configuração, não é o formato da casinha que determina o conteúdo dela. Isso é Imago Dei. O divino que está em você é isso que vai te fazendo sentir mal porque você não está cuidando do corpo. Sentir mal porque não levou o cachorro para passear e vê que ele ficou triste. Sentir mal porque não escovou o gato e está vendo ele vomitar a bola de pelo. Isso é o autônomo. Se você parar de resistir a isso, você entenderá por que Deus é amor. Tudo que a sua intuição vinda deste Deus interior te propõe é pro seu bem. E tudo que eu falo aqui também. Tudo. Porque são questões experimentadas, não são questões experimentais. Eu não estou dizendo o que eu acho. Isso é importante ficar claro. Eu tenho 17 anos como psicólogo, mais de 17 mil atendimentos realizados. Com as mesmas pessoas, enfim, mais de 17 mil atendimentos realizados. Eu sei o que está acontecendo na mente das pessoas. Eu vejo aonde elas têm padrões erráticos e aonde elas têm padrões assertivos. Então eu não venho aqui dar a minha opinião personalista. Eu venho aqui trazer uma média. Eu venho aqui trazer um conhecimento que o sofrimento dos outros pode ser usado para ajudar você a não sofrer como eles. Mas eu não vou citar nomes. Se você confia, fala, realmente, as coisas que eu escuto neste estudo, elas estão sintonizadas com as culpas que eu sinto aqui dentro. Porque você está resistindo à cura. Você está resistindo ao amor. A sua intuição quer te curar, quer mudar seu comportamento, sua alimentação, seus pensamentos, sua relação com pornografia, quer mudar sua relação com a violência. Só que você está tão gostoso nisso, tão habituado e viciado, que não consegue achar que vai ser melhor. Será então factível acreditar-se num mundo melhor, saudável e abençoado, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao alcance. Ela começa usando o verbo será. Então não é para agora, tá? Um dia, alguns de vocês já não estarão nesse corpo, já estarão ali embaixo da terra ou na urna funerária. Ela acredita que haverá um mundo melhor. Se as pessoas seguirem essas orientações, dadas pelo Deus autônomo, não pela Joana, não pelo Victor, não pelo Divaldo, não pelo Sadhguru, mas pela sua intuição, onde seja possível amar e ser amado, construir para sempre sem medo e sem perda, conquistando o infinito que está ao alcance. Eu tenho que ir em direção a isso, mas como é que eu vou alcançar o infinito se eu fico preso nesse finito aqui, ó? Isso eu posso ver, isso eu posso sentir. Aqui eu tô seguro. Nesse cigarro eu tô seguro. Nesse vídeo pornográfico com essa atriz que eu adoro, eu tô seguro. Tá seguro. Tá segurando por quê? Tá com medo de ir? Solta. Solta. Experimenta. Experimenta se ouvir. Experimenta ouvir o seu Deus interior. Para de ouvir os outros, para de me ouvir se for preciso. Mas medita, silencia e escuta. Quando você for comer alguma coisa, olha para essa coisa e vê que sua mente fala: cara, por que você vai pôr isso dentro de mim? Não ponha. Começa a interagir. Aí você entenderá o processo do que é a sua religiosidade, o seu Deus.
Próximo encontro, dia 13. Dia 13, né? Dia 13 do 1, capítulo 6.3, O Ser Humano Pleno. E aí encerraremos então o capítulo 6. Boas reflexões? Espero que fiquem bem, então nos encontramos no sábado. Até a próxima.